Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando esta conversa, mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil. E hoje, daqui a pouco, estaremos iniciando uma conversa com um dos responsáveis, ou uma das pessoas, podemos dizer assim, fundadores de um movimento na música congregacional. E é importante conhecermos a história, porque hoje de manhã temos aqui o Davi Silva. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, gostei do estilo do chapéu, eu também gosto da Olha aí. boininha, muito boa. Olha, Ô, seja muito bem-vindo aqui a esse espaço que nós temos conversado e viajado pela história da música cristã no Brasil, e é sempre uma alegria poder conversar com algumas referências aí da nossa música, e muito obrigado pelo privilégio. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom, né? Conversar um pouco da história. Eu creio que tem muitas pessoas que precisam conhecer, né? Essa história tão linda que a nossa nação tem. De tantas pessoas, né, que derramaram e continuam derramando sua vida nessa nação. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o 145, quando fala: uma geração cantará e contará para a próxima geração os feitos do Senhor. Creio que esse é o momento, né? O momento da próxima geração entender que há uma história contada e cantada que já faz uns anos que já está acontecendo. Muito obrigado por esse privilégio. Justamente. E eu tenho feito uma pergunta para todos, que é a pergunta que a gente inicia e começa a viajar aqui na história, né? Eu Aham. quero saber como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho. Então, não sei se todos sabem, mas eu sou nordestino, eu sou da região ali perto de Recife, tem uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, é o litoral conhecido ali, Porto de Galinhas, umas praias maravilhosas. Eu sou dessa região. Eu tenho um irmão meu mais velho, que é o compositor Armando Filho, pastor Armando Filho. Ele fez a música Quero que valorize o que você tem. Ele fez a música Nenhuma Condenação Há. Eu sou o mais novo e ele é o mais velho. Nós somos em 9 irmãos. E dentro desses 9 irmãos, a área musical é uma coisa, foi algo muito forte através da nossa mãe. Nossa mãe, ela já até faleceu esse mês de abril agora, ela morreu com 84 anos, mas ela estava envolvida sempre com coral. Ela era uma pessoa que gostava de fazer essa parte musical na igreja. Então a gente herdou disso dela, né? Meu pai também já é falecido e ele era pastor também. Então, assim, começou, eu particularmente, vendo os meus irmãos, né? Meus irmãos tocando, e eu tenho irmãos que são músicos, tem um irmão meu que introduziu essa parte instrumental dentro de casa, chama Pastor Daniel. Ele morava aqui em Maringá, mas voltou para a região de Pernambuco, e ele introduziu essa parte instrumental na nossa família. Então ele gostava de fazer ensaios, e ele estudou música no Conservatório Pernambucano. Então, assim, a realidade começou cedo para mim. Eu, com 7 anos, já estava tocando o meu primeiro violão, que eu aprendi. Eu aprendi 3 notinhas e fui para aquela primeira música: Deus é tão bom, Deus é tão bom. Então, eu vi o Armando tocando, falei, ficou fácil, né? Aí aprendi e cresci nesse ambiente. Então, posso dizer que é ambiente familiar. Já desde meus 7 anos que eu estou envolvido, e daí por diante comecei a tocar na igreja. E oficialmente, assim, ministerialmente, meu ministério começou depois que eu casei, né? Assim, pra se tornar conhecido, né? Mas desde pequeno, desde adolescência, envolvido na música na igreja local. Naquela época chamava conjunto, né? Conjuntos e vários conjuntos, ensaios de sábado à tarde, e vários conjuntos para ensaiar, para tocar no domingo. Então, eu cresci nesse ambiente aí. Isso Rapaz, estamos falando de 82, 83, por aí, né? Então tem uma. você sabe que quando eu descobri que você era irmão do Armando Filho, eu fiquei em choque, né? Eu falei, gente, não é possível. Como assim? E eu olhava e falei assim, mas agora você falou que ele é o mais velho e você é o caçula, e Sim, na época eu olhava e falei assim, mas não é possível. E os estilos eram muito diferentes, e eu fiquei sim. sempre com aquilo, né? Aí um dia eu vi
o vídeo de vocês dois cantando, inclusive, na minha opinião, a versão mais bonita da música Nenhuma Condenação Há. Essa música é linda, É lindo. várias pessoas gravaram, a música é linda, mas assim, a versão, vocês dois cantando essa música, e ela é relativamente recente, né? Acho que é de 2012, 2013, não lembro. Acredito que sim, acredito que ela pode ser um pouquinho mais, lá 2008 ou 2007, sabe? Ela é um pouquinho antes. É um pouquinho antes? Eu sei que Isso. assim, ela é maravilhosa. Inclusive, quando eu vou procurar uma versão dela para escutar, é essa que eu escuto, né? E aí eu falei assim, rapaz, os homens são irmão mesmo. Então, Eu demorei para acreditar nisso. Você falou aí dessa. Você tinha influência, obviamente, dos seus irmãos mais velhos, e o trabalho, o Armando tem um trabalho de longa data na música cristã. E o que 40 mais anos. vocês. Pois é um que eu quero muito conversar, Vou te né? passar Quero o muito contato fazer. dele, tá? Aí faz o convite, vai ser muito bom, muito legal conversar com ele, muito bom. Com certeza, ele tem uma história fantástica. Além do próprio Armando, quais outras influências você tinha? O que mais você escutava e tocava? Então, vamos lá. Por estar envolvido com a música na família, algumas coisas começaram a me despertar. Por exemplo, eu tinha, por mais que o Armando tenha um estilo, que é um estilo de um pouco diferente do que eu faço, mas por causa dele participar de algumas conferências e alguns eventos, e aí começou aquela época de vir os discos, né? Chegavam os discos, a rádio tocava bastante, então não tínhamos internet. Então eu comecei a ouvir um som que me agradava muito, que era esse tipo de som congregacional. Na época não tinha muito isso, né? Mas aí eu vi um disco do Ademar, cara, aquilo lá mexeu comigo, sabe? Aquele fruto dos lábios que tem, louvemos ao Senhor. Cara, esse disco mexeu. Eu não sei quantas vezes eu tive que ouvir esse disco e eu ficava pensando, rapaz, é esse som, é esse, cara, é esse, porque eu começava a me imaginar a igreja cantando junto, e daí comecei até pedir pro Armando pra gente ir mais por essa linha, né? Eu lembro que o Armando, mas tem certeza, cara, vamos, e comecei a motivá-lo. Eu era o baixista dele, né? Na verdade. E eu tocava contrabaixo para ele. E aí eu comecei, junto com meus irmãos, a tentar introduzir esse estilo da igreja cantar junto. Foi daí que veio o Quero que Valorize que você tem, que aí a igreja cantava Final junto. feliz. Aí veio outras canções marcantes. Então, minhas referências na época foi Ademar. Eu ouvi muito Comunidade de Goiânia, que era Coinonia na época. Eu ouvia bastante. O Azaf, cara, não tem como deixar de lado, né? O Azaf é o que introduziu também. Eu lembro quando ele começou a liberar algumas canções assim também ao vivo. Então, essas três referências marcaram. E não podemos deixar de mencionar aqui o Grupo Logos, né, cara? O Grupo Elo, o Grupo Logos, e uma influência. E eu, como era baixista, eu gostava muito de ouvir as linhas de baixo, a sonoridade. Aí isso me atraía bastante. Então, temos aí o Ademar Azaf, Comunidade de Goiânia, Coinonia, Bené, né, que fez o A Único que é Digno, e o Grupo Logos. Esse foi o que eu caminhei. Aí dentro disso veio o Cláudio Claro com aquela, né, já uma roupagem. Eu gosto muito daquele CD dele que fala muito acho que era Tabernáculo Davi, tinha uma arca assim. Aquele foi um mover na época, para mim, foi muito impactante. Até porque eu morava perto de Recife nessa época, e a pastora Valnice começou a introduzir uns seminários lá em Recife, e o Cláudio Cláudio era que fazia adoração também, junto com a pastora Valnice. Então eu tenho essa influência aí. E segui, Ontem, fui atrás disso aí. ontem eu conversei com o Cláudio Claro. Ontem eu fiz uma live com ele, de tarde, ele contando a história, essas viagens, assim. E eu fiz uma live, uma não, com a Zaf, acho que já foram duas, e tem assunto para terceira, ele já aceitou, né? E essa turma toda, fiz com o Gerson Ortega também, e esse pessoal todo contando exatamente esse primórdio, né? Como surgiu esse estilo, esse movimento que vai influenciar tanta gente. E você já é um dos primeiros, então,
influenciados nessa linha. E como foi então? Você era baixista do seu irmão, e aí como foi o iniciar o seu próprio ministério e as composições? Então, como influência, né, que eu te falei, você tá me ouvindo bem, né? Tô. Tá, eu tô ouvindo você mais Ouvindo baixo, e vendo. porque de repente o volume baixou. Deixa Mas eu ver. Tô te ouvindo e vendo bem. A turma pode dizer tá, aí se o áudio dos dois está tudo bem. chegando, Então, tá se bom? você tá me ouvindo bem, eu vou tentar ficar mais perto aqui. Eu acho que de repente baixou aqui. Não sei o que aconteceu com o meu celular. Vamos lá. É, eu, eu tinha por volta de uns. Conheci a minha esposa. Eu tinha uns 15, 16 anos, quando a gente começou a namorar. E eu sempre tive o sonho, né, de tocar com o Azar, com a Ademar. E, e aí, uma vez o Armando participou dessa conferência Vinde, que acontecia, né, junto com o Caio Fábio, na época que ele estava rolando aqueles, sabe, aqueles eventos muito top, assim. Então, aí eu fiquei sabendo que nessa conferência ia estar o Azaf e o Carlinhos Félix. Cara, eu fiquei assim, nossa, eu tenho que conhecer esses caras, pelo amor de Deus. E aí, nessa época, também tinha muitos eventos com o grupo Milad, né? Milad também veio com aquela enxurrada, né? E aí eu falei, Armando, me põe nessa aí, cara, não posso perder. E aí foi legal, porque eu fui tocar pro Armando baixo e o Azaf tava lá. Aí você sabe aquela coisa, né, cara? Será que o Azaf vai, né? Será que o Azaf vai me dar sei lá, uns minutos para a gente conversar? Por estar influenciado pelo que ele carregava e que ele carrega até hoje, a influência dele, eu queria bater um papo com ele. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, Azaf, eu sou o irmão do Armando, ele, daquele jeito, ô meu irmão, dá aquele abraço, né, e tal. Falei, eu queria conversar, mas ele falou, vamos tocar, daqui a pouco a gente conversa. Aí ele tocou antes e depois no final fui lá falar com ele. Ele falou que bom, mas um dia ele falou uma frase assim: um dia a gente vai caminhar junto. Eu olhei aquilo e falei, ué, tá doido, esse cara tá pirando, né? Porque eu queria só bater um papo com ele. E daí, quando eu casei em 89, né? Isso foi em 89. 91, passou o ano de 90, fiquei por lá. 91 eu vim para o Paraná. Depois, em 93, morando em Vitória do Espírito Santo, foi quando surgiu uma oportunidade de gravar meu primeiro disco, né? Na época. E aí não veio outra ideia. Foi gravar lá na Life, né? Que era em Porto Alegre. Eu não sei se você vai acreditar, mas nós alugamos um carro e saímos de Vitória do Espírito Santo e fomos para Porto Alegre de carro, cara, para gravar esse disco. E foi Nossa. interessante que não tínhamos WhatsApp, né? Aí eu liguei consegui o número da live, falei, Azaf, aqui é o irmão do Armando, eu sei quem você é. Falei, então eu queria gravar um disco. Não, pode vir aquele GTV e tal. Eu fui, falei, cara, legal. E aí uma história que eu sempre conto, que eu cheguei em Porto Alegre, esperando o Azaf chegar de carro, sei lá. Sabe aquela imagem que você tem, né? O cara vai chegar, aquela imagem criada, né? Porque o cara é o artista, é o cara e tal. Aí eu tô parado no posto, né? Esperando, e ó, eu tô aqui no posto tal. De repente eu vejo uma pessoa batendo no meu vidro assim, pá, 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 pá. E eu falei, o que eu abri? Era ele, o Azaf, em cima de uma bicicleta, com o moletom todo azul, e falou, me segue, aquele jeito dele, né? E ele saiu com aquela bicicleta na frente, a gente com o carro seguindo, e gravamos nosso primeiro projeto, que se chamou Tempo de Adorar. E isso foi 93. Então começou oficialmente em 93. E as canções já eram todas suas? Não, aí eu já tinha aí algumas canções minhas, mas o Azaf colocou uma canção dele também nesse projeto, e eu peguei uma canção do Armando também, né? E aí comecei a ter minhas primeiras canções. As minhas primeiras canções, eu não sei quem é compositor que está aí, mas normalmente quem é compositor não dá muito valor para algumas coisas que você recebe. Eu não dei muita bola para elas, assim. Eu fiz, mas sempre ficava assim, puxa, nunca vai ser uma canção igual a do Azar, nunca vai ser uma canção igual a do Ademar. Sabe essas comparações que eu creio que tem seu lado bom, mas tem um lado muito ruim de você travar e guardar o que é precioso que Deus te deu. E, então eu gravei, mas sem aquela pretensão. Eu sempre tinha assim na minha cabeça, eu acho que
não vai, sei lá, não vai estourar como uma canção do Armando e tal. Mas o duro é que eu gravei uma música chamada Shekinah, cara, música antiga, e ela pegou. Nisso que ela pegou, até o Armando gravou essa música. Engraçado que o Armando falou, cara, eu quero gravar essa música. E ele gravou, e essa música pegou no Nordeste, foi pegando em alguns lugares, por causa do Armando, né, que era mais conhecido na época. As igrejas começaram a cantar essas canções. E aí foi quando, de fato, daí para frente, quando eu mudei para Londrina, aí comecei a trabalhar com uma igreja presbiteriana independente, foi quando eu lancei um CD chamado Mais de Ti. Uma canção desse CD que deu uma estourada, que se chama É Meu Maior Prazer Te Adorar, Senhor. Eu gravei essa canção sem antes ter entrado ainda na casa de Davi. É que algumas pessoas acham que essa música veio na casa de Davi. Não, ela veio antes e se tornou conhecida antes. Depois, com o auge da Casa de Davi, foi que ela se tornou mais conhecida a nível do Brasil. Mas Maior Prazer, cara, foi uma música que deu aquela, sabe, aquela empurrada assim no nosso ministério. E nessa época eu trabalhava na EPI, conheci algumas igrejas do Rio de Janeiro, a Igreja Maranata, do pastor Paulo Brito, e nós ministramos essa música lá, e ele amou essa canção, e aí se tornou conhecida no Rio de Janeiro, começou a tocar na rádio, então isso facilitou muito. Aí por esse tempo também compus aquela música Grande é o Senhor. Aí o David Killa gravou, ajudou a se tornar conhecido. E veio a conferência Batista da Lagoinha, que eu ministrei, que aí me tornei conhecido, foi ali nos anos 2000. Ah, já lá nos anos 2000. Agora, você comentou aí, até a Flávia perguntou como foi para você começar a tocar com essas referências que você tinha, porque vai chegar num momento que de fato você está tocando com a Ademar, você está tocando com a Zaf, vocês estão se cruzando aí, né, nas conferências, né? Como foi para você aí esse momento assim de tocar com suas referências? Hoje eu estou numa situação bem interessante. Alguns músicos se colocam num momento que eu já tive, quando vai tocar comigo. E daí eu vejo os caras suando a mão, botando a mão aí, preocupado. E como eu já passei por isso, então eu já vou no cara e falo, fica tranquilo, cara. Relaxa, vai dar tudo certo. Então, assim, dizer pra você que o coração não bate mais rápido, bate mais rápido. Você quer fazer o melhor, né? Eu acho que você quer fazer o melhor para Deus, mas você tem uma referência do seu lado, que te tocou tanto, que te abençoou tanto. Você quer também poder ser um servo que vai servir muito bem essa pessoa. E aí eu ficava com expectativa, meu Deus, eu não posso errar a nota, eu não posso, misericórdia, e eu fiquei sabendo que o Ademar e o Azaf, na verdade eu toquei muito mais assim, eu participei mais com a Azaf do que o Ademar, mas eu ficava sabendo que o Azaf era meio chato, né, meio tipo assim, não gostava de muita frase, então assim, eu tinha que diminuir, menos é mais, né, aquela frase famosa. E para mim, assim, foi isso. E no final, acabei conhecendo que as pessoas são tão simples, né? Essas pessoas são tão simples, são tão acessíveis. Talvez seja algo que nós precisamos hoje, né? Ter pessoas acessíveis, como esses irmãos são. Sabe? Você bater papo, conversar na mesa, e aí depois aí levar para comer junto, aí você vai tocar com mais tranquilidade, né? Não tem aquela imagem do artista, né? É uma pessoa. Então, para mim, no início foi um pouco complicado, mas convivendo com elas facilitou tudo. Muito bem. Você inicia o seu ministério, e aí você tem, então, a sua entrada ali na casa de Davi. Você tem a influência dos movimentos de comunidade, como você já colocou, mas vocês acabam aprofundando mais a leitura que eu faço, acompanhando um pouco aí da história, e muita gente que está aqui também, é que vocês basicamente iniciam um novo movimento. Existem algumas mudanças, até alguns chamam aí o movimento de adoração profética, né? E vocês seriam, o seu ministério, Casa de Davi, você já citou o David Killa. Eu vi uma live outro dia entre você e o David Killa, né? Até o Cris do Filhos do Homem estava assistindo.
Aí eu falei assim, realmente aqui, e vocês estavam pontuando um pouco disso. Como é que foi aquela fase? Vocês enxergavam ou sentiam que era hora de mudar algumas coisas? Aconteceu naturalmente, vocês nem perceberam. O que aconteceu no início ali seu com a casa de Davi e naquele momento que você mesmo diz, o auge, a explosão? Então, isso nós estamos falando de 98, né, mais ou menos, 98, 99. Assim, eu vou falar da minha experiência. Eu nunca fiquei observando para, tipo, vamos fazer uma parada que seja diferente. Eu acho que aconteceu. É lógico que, como eu falei na live com o David, eu estava procurando, nesse período, em Deus, né, buscando o Senhor, algo voltado, o que nós usamos muito, é se usado muito hoje, né, o vertical, a adoração mais íntima, porque você lendo alguns textos, né, se você pega textos de Cantares, pega os textos assim de Apocalipse também, você vai vendo que algumas composições ou algumas frases, alguns versículos são bem direto para ele, né? Então tinha uma adoração muito profunda falando sobre ele, comunhão com a igreja, mas faltava uma linha um pouco mais direta falando com ele. E como você vê que Salmos tem alguns salmos que são exatamente assim também, então eu comecei a me despertar para buscar algo assim. E nunca fiquei buscando fora, até porque, como a gente não tinha internet, a gente ficava pesquisando. Então, a única coisa que a gente comecei a orar. Senhor, estamos aí, né? Vamos buscar e ver que. Então, não tinha um som nessa época mais ou menos assim, nesse estilo, com frases mais direta, intimidade, falando, por exemplo, tirando aquele Deus de longe para trazer um Deus mais de perto, né? Um Deus soberano, que é soberano, mas chamar de pai, chamar de noivo, Jesus o noivo, beijar, abraçar, essas expressões não tinha muito. Então, assim, eu comecei a me interessar por esse caminho, né? Então, eu não fiz de proposital, já que não tem, vamos lançar uma parada diferente. Não, eu comecei primeiro a gastar pessoalmente com o Senhor. Eu creio que toda a revelação ela vem assim, ela vem de baixo primeiro da tua vida pessoal. E comecei a orar, a tocar. Aí a gente tinha nessa época, na presbiteriana, uma noite chamada Noite dos Adoradores. Nessa noite começou a vir um derramar de composições mais íntima. Era uma noite simples. Hoje se fala muito sobre sala de oração, né? 24 horas. Nessa época, eu não sabia nem o que é isso. A gente só teve uma direção: vamos adorar e orar. Colocava o microfone do lado, quem quisesse vir com uma palavra de oração orava. Não tinha assim um roteiro determinado. Apenas a gente ia para adorar. E nesse período começou a vir composições voltadas a isso. E como eu não conhecia o David, fiquei sabendo que o David estava vindo a Londrina fazer uma conferência junto com o Dan Duque. E me falaram, cara, tem um cara aí, tá com uma parada assim diferente, fala de umas letras meia. E aí eu falei, que tipo de letra? Não, mas umas letras mais assim, íntima, meio apaixonado. E aí tinha até críticas, né, com relação a isso, que era meio sensual e tal. E eu falei, cara, olha só, deixa eu ver. E nós fomos, eu fui nessa conferência que ele estava fazendo, e lá eu falei, não, é isso aí, cara. Que eu pensei, será que eu estou sozinho nisso, né? Mas aí o Espírito também já estava fazendo algo através do David. Eu não conhecia. E quando eu vi tocando, ele cantou, eu lembro uma música que ele tocou naquela noite, foi o teu amor é extravagante, a sua. Alguma coisa assim, né? Amizade, coisas assim, falando. E ele falando também de que tu és meu lindo, noivo, te abraço. Quando ele começou a expressar essas coisas, eu falei, uau, é isso aí. Então, não foi algo assim planejado. Vamos fazer porque é um som diferente. Acredito que foi um sopro que veio e não foi só sobre mim, né? Depois veio o Cirilo. Aí eu creio que começamos ali paralelo, né? E as coisas foram acontecendo Até, até a gente se conhecer. Então não foi nada ok. planejado. Aconteceu. Até,
até citaram aqui, porque tem o Cirilo lá em Minas, com Santa Geração, mas eu tinha a sensação que eles vieram um pouco depois. Você mesmo começou em 93. Isso. E o David, ele tinha duas conferências. Ele tinha aquela Som da Chuva e o Fogo e Glória. Exato. Então, acho que com o Danduque era Som da Chuva, não é isso? Ele chegou a gravar uns três. Assim, com o Danduque, eu acho que o Fogo e Glória veio depois. Começou com o Som da Chuva primeiro. E. Tá me vendo aí? Tô te vendo, tô te vendo. Tá tudo tranquilo. Aí começou o Som da Chuva, era um evento que acontecia em BH. Eu participei de um deles. E, paralelo, existiam as conferências, porque o David começou com o Danduque. Depois o Dan liberou. E aí ele continuou com Fogo e Glória. Mas Ok. sempre foi nessa pegada aí. O Dan, daquele jeito, né? O Dan nunca ficou preocupado se o tempo não vai dar para pregar ou não, ele queria que deixasse fluir. Uma das coisas que a gente falou na live foi exatamente isso. A proposta era: vamos deixar fluir, vamos ver que o Espírito vai nos conduzir. Então, assim, tinha muito espontâneo, né? Tinha muita liberdade para poder receber até canções na hora. Eu tenho muitas canções que eu recebi nas conferências, assim, ó, ministrando. Eu tenho várias canções que, na própria ministração, eu recebi essa canção. Então, assim, foi esse período. Só que o David, dessa turma toda, quem veio primeiro foi o David. Aí eu vi junto depois, aí Cirilo veio depois. Então, a ordem é essa: Isso. vem David, aí David. surge depois aí o Diante do Trono, né, junto com a Batista Lagoinha, e aí venho depois junto com Batista Lagoinha, e aí o Cirilo vem depois. Essa é a ordem, mais ou É, menos, é cronológica. porque a sensação que a gente tem, e claro que eu estou falando de alguém que está acompanhando por fora, que consome que é público, né? Que compra os Aham. CDs, que tem aquela relação de ouvir em casa. O Diante do Trono surge com uma estética que lembra muito os trabalhos da Integrity, né? Isso, O estilo da Integrity, inclusive a influência. A Ana Paula cantava com Sóstenes, que talvez de Minas, o Sóstenes fosse o conheço. que mais cedo começou nesse estilo de adoração, mas eles mantêm um estilo não tão diferente. Agora, o David Keelan, aquele primeiro dele, Fogo e Glória, Meu né? Deus. O primeiro, porque tem o Fogo e Glória Curitiba, que é o que estoura, né? Que é o que tem. Mas tem o Fogo e Glória o primeiro. Vocês têm uma estética um pouco diferente. Inclusive, é outro ponto que eu queria ver contigo, porque assim, esse é um período, você iniciou gravando vinil, você cresceu ali com o teu irmão é um dos grandes nomes que a Bom Pastor teve na década de 80, Aham. 90, tinha toda a questão do mercado, Sim. o mercado, as gravadoras, aquela preocupação com rádio, músicas de 3, 4 minutos, quando tinha uma música num disco de 5 minutos, era um negócio assim, você ficava, nossa, uma música de 5 minutos. E de repente vocês começam com gravações, nossa, 10 minutos, 15 minutos. Tem gravação do Cirilo, que uma música eu acho que é 17 minutos. Vocês também tem acho que é de vocês um CD triplo, não é? Tem. É um CD Coração. triplo que tem um CD amarelo que só tem duas músicas. E olha só, então o Isso, CD é 74 minutos. Então, isso. se só tem duas, é porque nós estamos falando de 30 e poucos minutos cada música, né? Então É, foi. é, é um negócio que não tem assim nenhuma referência em Não. termos de gravação. Vocês é que estão fazendo isso. Como é que foi? Você já falou, o Danduque não tinha preocupação, né, nessa questão, deixa fluir. E com essa ideia também, é um CD, como é que vai ser isso? Como é que aconteceu essa explosão, inclusive na questão do tempo e as gravações? Então, nisso eu posso dizer para ti que aí eu fui meio que ousado mesmo, assim, eu fui meio. Não fui pensando em fazer sucesso, porém eu fui com uma intenção, cara, eu preciso fazer algo diferenciado, porque eu não entendi, assim, particularmente, né, na época, por que que a gente, na administração, né, tinha tempo, gastava tempo, qual a dificuldade de pegar isso e colocar
num CD, onde as pessoas podem colocar em casa e ter também um gosto, ou a experiência de poder estar adorando, sem aquela preocupação, acabou a música, tem que começar uma outra. Então, nisso, aí eu fui intencional, foi algo que veio ao nosso coração na época. Preciso fazer algo que seja diferenciado e que as pessoas, ao ouvirem, é, ouvir o CD, vai saber, esse é o Davi da conferência, esse é o Davi que ministra. Então, como fazer isso? Porque, assim, para mim era frustrante. Às vezes eu via alguém ministrando, quando daqui a pouco a música acabava no CD, eu falava, puxa, eu queria aquilo que estava na conferência. Então, foi essa ideia que veio, né? A partir do meu coração, falar, não, eu vou gravar, independente de quanto tempo vai levar. Lógico, né? Quando eu fiz o triplo, sinceramente, eu levei muita bordoada, assim, muita crítica, né? Porque a primeira coisa que veio foi, cara, não vai vender, esse negócio não vai vender. E eu falava assim, eu não estou preocupado com a venda. Diante de Deus, você falava para as pessoas com muita, assim, com muita educação, falava, não, 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 eu não estou preocupado com a venda. Eu quero colocar dentro desse material algo que eu amo fazer, que é me derramar na presença dele. Se vai vender ou não, aí, glória a Deus, mas pelo menos eu sei que é isso que o Senhor quer nesse projeto. Para cada projeto, a gente sentia uma direção que Deus queria para aquele projeto. Então, assim, foi complicado, porque nós estamos falando de 10 canções em 3 CDs, né? Então, se você fizer uma matemática lógica, assim, vamos fazer uma lógica aqui. Cada CD normal cabe aí 12 até 15 canções. Então, se são 3, nós estamos falando de mais de 30 canções, o normal. Nós estamos falando de 10 dentro de 3 CDs. E foi algo assim precursor, né? Na época, talvez, nem sei se fizeram, nem sei se pessoas fizeram, mas a gente recebeu muita crítica. Porém, até hoje eu ouço muitos testemunhos das pessoas colocarem e falarem, cara, a atmosfera tomava conta da minha casa. É lógico que as rádios, né? Eu recebi a ligação das rádios, cara, as músicas são boas, mas não dá para tocar, não tem como fazer uma versão menor. Eu falava, não tem, cara, vai ter que ser assim, mas não tem problema não. Põe o início da música, põe o final, faz você a sua edição aí e tá valendo. Então foi algo bem intencional mesmo, para trazer um momento para a igreja ou para quem está ministrando que podemos sim colocar no material algo que estamos vivendo e que seja liberada essa presença que acontece numa conferência dentro de um CD. E ali foi um tempo bem incrível, sabe? Depois eu fiquei surpreendido, porque vendeu bastante, né? As pessoas falaram que não ia vender, acabou que, cara, fluiu, sabe? Vendeu bem, graças a Deus, na época. Então, assim, o material diferenciado era tipo, você abria, tinha como se fosse um livro, né? Você abria assim, tinha o CD, eu acho que era, o primeiro era azul, depois um roxo, não, o amarelo e o roxo, eu tô tentando até lembrar. E nós Uhum. colocamos como Coração da Noiva. Foi daí que veio a canção O Teu Amor Me Fascina, tá nesse CD. Aquela, e toda a terra se ouvirá um novo som, tá nesse CD também. Então, antes desse veio o Resgatar a Noiva, que foi duplo. Já foi uma duplo, né? Já ficou assim, uau, duplo. Mas mesmo assim, eu já tinha visto alguns CDs duplos de alguém. Mas triplo, eu não tinha visto. Então, foi bem intencional. Foi muito bom, porém a gente encontrou uma certa resistência, mas fluiu. Fluiu. E até hoje tem pessoas que falam, cara, esse CD, aí as pessoas falam, até o próprio Dave falou, cara, esse CD, para mim, é um CD que eu não deixo de ouvir até hoje. É interessante observar isso. Você já pontuou aí a questão da linha do tempo, né? Ou pelo menos quem vem primeiro. Mas, de fato, algo está acontecendo no final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu acho interessante, porque, assim, o sul do Brasil é a região onde você tem mais... as pessoas falam muito do Nordeste. Você é nordestino. Só. Mas o sul do Brasil é onde tem hoje, você pega qualquer denominação que faça estatística missionária e você descobre que o sul
é o lugar do Brasil menos acessível ao evangelho, né? É mais fechado. E, de fato, você tem ali o Azaf, que sempre foi daquela questão Porto Alegre, aí a comunidade de Pato Branco, o Cris entrou aqui também, que vai ter os Filhos do Homem, que vão surgir dali, e vocês estão em Maringá. E você tem uma... Oi. Eu tô em Londrina. E aí a casa de... Em Londrina, isso. Você tem em Londrina, a casa de Davi, ela ali em Maringá, no sul também. E aí você tem uma outra região lá em Minas, muito forte em termos de música, porque aí vai ter todo o pessoal, a própria Lagoinha que está lá, tem o Judson, tem todo a Santa Geração. Como é que era essa relação entre vocês? Porque a gente formou uma cena, formou um grupo. Vocês, no começo, você já disse que não era algo organizado e tal, mas como é que foi essa relação pós? Esses núcleos, digamos assim, dentro da chamada adoração profética? Legal saber que o Cris está aí. O Cris tem uma história bem legal com a gente também, eu gosto muito do Cris. Tem o Mistério Filhos do Homem, teve um momento incrível, principalmente nos jovens, né? Foi algo assim, e orgânico, né? Eu costumo dizer o que aconteceu. Aconteceu de maneira orgânica, tá? Não teve algo planejado. Vamos juntar as coisas e vamos fazer acontecer. Na verdade, as coisas foram acontecendo. Por exemplo, o acesso que eu tive com a Lagoinha foi por conta deles virem aqui em Londrina lançar um CD deles e aí a pessoa que estava trazendo eles tinha uma livraria aqui em Londrina e nesse evento a dona dessa livraria me chamou para fazer a abertura para eles. Como eu já estava conhecido na cidade, nós tínhamos uma rádio evangélica também aqui em Londrina que tocava as nossas canções. Então, a ideia é que ela falou, você abre para eles e eles lançam o material. Foi aquele primeiro CD deles que tem Não Temas, Não Temas. Eu acho que tem a música Manancial e tal. Isso, é o primeiro mesmo, de 98, 99. É por aí. E aí eu já tinha Maior Prazer, que estava tocando muito. Então, assim, quando teve o evento, o lugar cabe 12 mil pessoas, não tinha lugar para mais ninguém, estava lotado, assim, estava abarrotado. E aí eu cantei duas canções, que eram duas canções que aqui o pessoal conhecia muito, que era Todo Ser que Respira, Louve, Louve ao Senhor. O pessoal gostava dessa celebração. E terminei com o Maior Prazer. Quando terminei com o Maior Prazer, assim, se a gente tivesse como gravar aquilo e botar no Instagram, não tínhamos essa tecnologia na época, mas você imaginar 12 mil pessoas, de mãos levantadas, dessas 12 mil pessoas, sei lá, no mínimo umas 2 mil de joelhos, e aquela atmosfera, e teve uma hora que eu gostei para as vezes, só a igreja, então ficava só o teclado, imaginar 12 mil pessoas cantando, é meu maior prazer, uma presença incrível, que aí a Ana, que ia subir, porque eu já estava finalizando para ela entrar, ela, olhei para de lado, ela estava de joelho. Eu falei, meu Deus, eu ia passar, mas ela estava ali chorando, e ficamos ali até vê-la né, tomar as forças ali e tal, e eu saí e passei. Houve uma transição tão gostosa que ela, antes de pegar o microfone, colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu preciso falar com você depois do evento. E foi aí. E aí ela continuou naquela atmosfera e foi algo incrível. Nós fomos jantar, nessa janta foi que surgiu a possibilidade de estarmos na conferência Diante do Trono, que eu acho que foi em 2001, né? Então, é a primeira. Fomos se conectando, sabe? Como hoje a tecnologia facilita eu ligar, mandar o WhatsApp, você pensa nessa ideia? Não, naquela não tinha. Então, a gente foi se encontrando. Aí um foi reconhecendo, tem algo ali. A Ana percebeu, tem algo ali de intimidade, tem algo ali diferenciado. Quero levar isso para a nossa conferência, Diante do Trono. E paralelo a isso já estava acontecendo os eventos da Fogo e Glória, tinha as nossas conferências acontecendo. E, então, acho que um foi se conectando e não havia assim, vamos fazer uma reunião planejada, não.
E o que era lindo na época era assim, por exemplo, o Cris, eu lembro dele de uma conferência, eu acho que o Cris estava lá, se eu não me engano, nessa conferência diante do trono, e ele veio, cara, e pediu para orar por ele, liberar, e colocou as mãos nos meus pés, assim, em honra e tal. Então havia essa abertura, esse acesso, né? Apesar de ter muita gente, assim, naquela fila querendo falar, mas a gente dava tempo, as pessoas vinham, não tinha corredor de segurança, sabe? Graças a Deus. Então a gente estava ali, então foi se conectando. Então começou o David chamar, vem pro meu evento, canta no meu evento, tá, vamos lá. Aí a gente chamava o David, aí a Ana chamava a gente, e aí o Cirilo já. E começou assim. E fluiu durante, creio eu, uns 10 anos assim. Davi, estamos falando de coisas de mais de 20 anos, né? Porque, por incrível que pareça, estamos em 2020. Eu fico ouvindo você falar, estou vendo o Cris aqui, e eu lembro, acompanhando isso, e fico assustado quando vejo quanto tempo que já passou. 20 anos depois disso tudo, talvez um pouco mais, você vem de uma... Você transitou por igrejas. Vocês eram o quê? Da Assembleia de Deus lá no Nordeste? Você cresceu em que A igreja? gente tinha uma igreja que a gente pertencia que chamava Pentecostal Assembleia de Deus. Certo. E aí a gente veio desse contexto. Só que, como a gente tem muitos irmãos, alguns irmãos meus começaram a fazer seminário teológico, um fez congregacional, outro fez presbiteriano, a Instituto Betel Brasileiro, que é em João Pessoa. Então, aí acabou depois que eles Isso. fizeram seminários, e cada um tinha uma linha. Mas a gente veio desse Isso, contexto, Assembleia de você Deus. tem esse contexto, cresceu em igreja, então você tem uma experiência sempre dentro da igreja. Você trabalhou, você teve um tempo na igreja presbiteriana independente. 20 anos depois, você olha, você sente que você reflete hoje sobre excessos? Você sente que aconteceram excessos nessa época? Ou que, de um modo geral, quando a coisa se espalhou pelo Brasil, surgiram coisas que vocês não estavam envolvidos, ou que algumas coisas literalmente tomaram um corpo maior? Porque dentro da música, você disse que em uma época você tomou muita bordoada pelas questões do estilo de letra, o tempo das músicas, mas você hoje reflete sobre eventuais excessos nesse movimento, nessa época, ou não? Acredito que como todo movimento e todo mover, se você fizer a história dos avivamentos, tem as coisas bem positivas, mas tem algumas coisas que a gente acaba aprendendo com o tempo, né? As imaturidades, elas acabam acontecendo. Tanto dentro de uma linha profética, quanto também de uma linha mais tradicional, ou mais, nós podemos dizer, mais histórica. A questão dos excessos, para mim, eu acho que fez parte dentro do movimento, porque é tudo muito, muito novo, e houve uma explosão muito grande, né? Assim, foi uma explosão, como eu já te falei, não teve nenhuma rede social, né? Então, era um negócio assim, pum. De fato, é inegável, quem entrava naquela atmosfera sentia aquele peso, né? O peso da glória, como se canta, né? Sentia o peso da presença, era algo incrível, era perceptível. Tinha momentos que a gente nem tocava música, tinha momentos que nem cantávamos, era o choro, o povo ali. Eu acho que eu me lembro muito forte assim, dessa época que a gente, como ministro, como dirigente, a gente não tinha uma preocupação de fazer a igreja adorar. A gente adorava e as coisas aconteciam. Não tinha assim desculpa usar esse exemplo, mas não tinha um manipulador de massa, faça isso, faça aquilo. A gente ia, conforme o rio, as coisas iam fluindo. E dentro disso, aí sim, algumas imaturidades, algumas. A gente é tudo muito novo, né? Muito adolescente, muito jovem, sedentos. Então acaba que tendo, sim, essas imaturidades aconteceram. Mas se você fizer um balanço do que foi positivo e do que foi negativo, aqui o positivo foi muito maior. Foi muito maior de impacto, de transformação de pessoas. É lógico que com o passar do tempo a gente vai refletindo,
o que, se tivesse que fazer de novo, teria algumas coisas que nós faríamos diferente, né? Eu creio que a continuidade, faltou uma continuidade de relacionamento. Talvez o que, para mim, pesou foi a continuidade do relacionamento das alianças firmadas com pastores, com igrejas locais. Eu acredito que o movimento veio, mas deveria ter uma base de relacionamento pós. Digamos que passou a conferência, aí não tinha mais aquele pós com os pastores, porque a bomba sempre ficou com os pastores. A bomba sempre ficou para resolver, porque aí você tinha uns adolescentes, os jovens que queriam já virar de costa a todos os instrumentos, né? Porque a gente virava de costa, então os caras achavam que era uma doutrina. Nunca estabelecemos isso como doutrina. Estabelecemos E isso como vocês foram precursores nisso, né? é. E aí os caras iam na nossa conferência e aí botavam na cabeça, Davi Silva ensinou que de costa é melhor, de costa flui. A gente nunca falou isso. Só que aí, o que faltou? Faltou da nossa parte, isso é Davi Silva que está falando, tá? Estou falando por mim, estou falando por outras pessoas. Eu acho que da nossa parte faltou isso, de, pastor, passamos por aí, como é que tá aí? Como é que nós vamos administrar isso? Quais são, sabe? Eu, lógico, tenho a dificuldade que não tem a rede social, mas tinha telefone, né? Tinha e-mail, pelo menos. Tinha, eu acho que o saudoso MSM, sei lá como é que se fala. Eu acho que era isso. MSN, é verdade. Então, tipo, faltou essa continuidade com a igreja local, principalmente com os pastores. Aí os pastores começaram a travar, cara, porque aí você pensa bem, você se coloca no lugar do teu pastor, vendo aquele mover tudo acontecendo, umas coisas loucas. Uma das coisas que eu acho que faltou também foi, antes de fazer alguma coisa, chamar os pastores primeiro para fazer algo com eles, né? E eu acredito que só depois de uns 5 anos que a gente começou a despertar, cara, temos que fazer algo com os pastores, e fazer algo com os pastores para eles entenderem. Então, primeiro veio os membros, foi impactante, mas eu acho que faltou essa continuidade madura com a liderança. Eu tenho tido algumas conversas. Você está me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Tá. Eu tenho tido algumas conversas com o Cris, por exemplo, e com o Lincoln. Vira e mexe o Lincoln Lira, lá do Rio de Janeiro, ele aparece aqui nas conversas, porque você abriu a live falando sobre essa questão da geração passando o bastão para outra geração, de cantando, dessa conexão entre as gerações, né? E a gente tem a sensação hoje de que de que algo aconteceu, porque hoje você mesmo colocou, você é uma referência da nova geração. Quando a gente tenta entender muito da adoração comunitária no Brasil, e a gente chega no ponto hoje do worship, do estilo hoje, é uma linha direta com a adoração profética. Digamos assim, é uma ligação direta. Mas algo no meio aconteceu, porque a gente não sente a mesma... Não é que a gente não sente a mesma coisa nas ministrações, mas isso que aconteceu com a tua geração, que você falou dos encontros de vocês, eu tive algumas conversas com o Asaf, com o Gerson, com o Bené, aqui mesmo nas lives, e o Cláudio, claro, a gente percebe a relação entre eles, a gente percebe a relação entre vocês, mas de alguma maneira a gente não enxerga isso na geração atual. Essa geração atual, ela vem diretamente, ela é fruto desse encontro, disso que você está falando aí, né? Claro que, por exemplo, a Ana, que é mais nova, o Diante do Trono, eles são mais novos de idade, mas eles estão diretamente ligados a vocês, é parte desse movimento. O que aconteceu, ou como é que você vê o cenário de hoje? Você está com o seu ministério, você continua, músicas lindíssimas, mas estou falando agora realmente da nova geração. O que você vê? Uau, você está mexendo com coisa bem profunda. Eu gosto desse assunto. Na verdade, eu levanto essa questão da guerra entre as gerações. Eu acho que tem uma coisa que precisa ser pontuada. Eu não sei quanto tempo nós temos aí. Você já está marcando aí, não? Você pode estender um pouquinho, eu posso abrir uma e a gente conclui esse assunto. Aí você que diz. Então fecha aí que a gente volta nesse assunto aí, que é melhor.
tá? Tá bom, eu vou encerrar essa e a gente inicia a próxima com esse assunto, tá bom? Tá bom. Tá bom, beleza. Obrigado. Vamos lá. Vai lá.